Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje a gente vai aprender inglês analisando uma cena do filme The Matrix ou Matrix, como ficou conhecido aqui no Brasil. E nessa cena a gente vai ver um diálogo entre o Morpheus e o Neo, tá? Onde o Morpheus está ali apresentando para o Neo a verdadeira realidade, ou seja, o verdadeiro mundo real. Então vamos aqui para a tela do meu computador, eu vou dividir essa aula aqui em duas partes, tá? A gente vai ver agora a primeira parte do vídeo sem legendas e depois a gente volta com o vídeo legendado e eu vou explicando para você passo a passo do que foi dito, tá? Então vamos para a tela do computador aqui. This is the construct. It's our loading program. We can load anything from clothing to equipment, weapons, training simulations, anything we need. Right now, we're inside a computer program? Is it really so hard to believe? Your clothes are different, the plugs in your arms and head are gone. Your hair has changed. Your appearance now is what we call residual self-image. It is the mental projection of your digital self. Essa foi a primeira parte do trecho aqui do filme que eu trouxe para vocês, tá? Agora eu vou passar essa primeira parte com legendas e vou explicando aqui passo a passo. Vamos lá, começa a cena aqui com o Neo todo perdido aqui, sem saber onde direito ele tá. This is the construct. E aí aparece o Morpheus e fala o seguinte, ó. This is the construct. This is the construct. Ou esse é o construto, tá? Então ele começa a cena aqui com this, que a gente sabe que quer dizer este ou esta. This is, este é, the construct, o construto, tá? Então, atenção aqui à pronúncia dessa palavra construct. Aqui ela está se referindo a um substantivo que é o construto, ou seja, é aquele ambiente ali que eles estão mostrando na cena. Então, nesse contexto aqui, o construto é nada mais do que um ambiente virtual. This is the construct, tá? Ele dá ênfase aqui na primeira sílaba, que é o construct, tá? Por isso que ela é um substantivo. Atenção, porque caso a ênfase esteja na segunda sílaba dessa palavra, né, construct, ela já vira um verbo que quer dizer construir. Então, atenção para a pronúncia dessa palavra para você não acabar confundindo substantivo com o verbo. Construct é substantivo, quer dizer construto. Nesse contexto aqui, é o ambiente digital em que eles estão. Porém, caso seja pronunciado construct, com a ênfase maior na segunda sílaba ali, você tem que entender que isso aqui é um verbo, tá? Mas nesse contexto, ele é um substantivo, quer dizer construto ou ambiente digital no contexto do filme, tá? This is the construct. Esse é o construto. E perceba que já na primeira frase aqui, de toda esse primeiro trecho que eu trouxe para vocês, a pronúncia ela é bem tranquila, ela não é rápida, porém ela é conectada, tá? Eles utilizam o connected speech, ou seja, a fala conectada. Eles não dão grandes pausas entre uma palavrinha e outra ali. Eles conectam as palavras para ficar um discurso mais fluido, tá? Vamos perceber isso durante esse trecho, o primeiro trecho todo, tá? Vamos seguir aqui. It's our loading program. It's our loading program. Ou seja, é o nosso programa de carregamento, né? Ele começa aqui com it's, que é a contração do it is, que quer dizer simplesmente é, ou este é. It's é our. Our aqui, perceba que ele não pronuncia dessa maneira. Ele não pronuncia our. Ele pronuncia simplesmente it's our. Vamos ver de novo aqui, ó. It's our quer dizer é o nosso loading program. Loading program. Perceba também aqui a pronúncia do loading. Ele não pronuncia loading. Ele fala simplesmente loading. É como se esse D aqui, ele perdesse o som de D e ficasse como se fosse com o som do nosso R fraco aqui no português. É como se ficasse assim, ó. Loading program, tá? Então perceba, atenção a essa pronúncia aqui. Loading program.
é o nosso programa de carregamento. We can load anything from clothing to equipment. E ele segue falando o seguinte: We can load anything from clothing to equipment. We can load anything from clothing to equipment. Ou seja, nós podemos carregar, né, ou ler qualquer coisa, desde roupas até equipamentos. We can, nós podemos, load. Load aqui está com o sentido de carregar, né? We can load anything. Anything, qualquer coisa. Nós podemos carregar qualquer coisa. Aí tem aqui o from to, que a gente aprende mais ou menos que significa de para. De para. From, de, to, para. Porém, nesse contexto aqui, o que se adequa melhor é desde até. From, desde, e o to, até. From clothing, que quer dizer roupas no geral, né? From clothing to equipment. Desde roupas até equipamentos. From, desde, clothing, roupas, to, até, equipment, equipamentos. Vamos ouvir a pronúncia dele aqui novamente, ó. We can load anything from clothing to equipment. We can load anything from clothing to equipment. We can load anything from clothing to equipment, tá? E esse clothing aqui, como eu falei anteriormente, ele está se referindo a roupas no geral. A gente aprende também que roupa pode ser escrito em inglês como clothes, tá? Que quer dizer roupas. Porém, esse clothes aqui, ele se refere mais a roupas especificamente. Quando você fala clothes, você está direcionando a algum conjunto específico de roupas, tá? E quando você fala simplesmente clothing, você quer dizer roupas no geral. Você não está especificando qual tipo de roupa é. Então, from clothing to equipment. From clothing to equipment. De roupas até equipamentos. Weapons. Training simulations. Weapons, training simulations. Weapons, training simulations. Ou seja, armas, né? Aqui, weapons é armas no plural. Caso tivesse esse S aqui, seria arma no singular. Então, weapons é a pronúncia. Weapons, armas. Training simulations. Training simulations, ou seja, simulações de treinamento. Training simulations. Anything we need. Anything we need. Anything we need. Ou seja, qualquer coisa que nós precisarmos. Anything quer dizer qualquer coisa. We, nós. Need, aqui é o verbo precisar. Anything we need. Anything we need. Qualquer coisa que nós precisarmos. Right now, we're inside a computer program. E aí o Neil, ali meio perdido nele, fala o seguinte: Right now, we're inside a computer program. Right now, we're inside a computer program. Que quer dizer agora, nesse exato momento. Aqui é o right now. Right now quer dizer justamente isso. Nesse exato momento, agora, né? E por que utilizar o right now ao invés de simplesmente usar o now? O now também quer dizer agora. Porém, quando você coloca o right antes, que fica right now, você está querendo dar uma ênfase maior de que é exatamente naquele momento. Right now, nesse exato momento, ou seja, bem agora. We're inside a computer program. Vamos ouvir a pronúncia dele aqui, ó. Right now, we're inside a computer program. Right now, we're inside a computer program. Right now, we're inside a computer program. Ou seja, nós estamos dentro de um programa de computador. Aqui ele traz o we're, que é a contração do we are. We are quer dizer nós somos ou nós estamos. Porém, nesse contexto aqui, a gente percebe que quer dizer nós estamos. We're inside, nós estamos dentro. Inside, dentro. A computer program, um programa de computador. Isso é meio que uma pergunta que ele faz aqui. Porém, perceba que essa pergunta está um pouco estranha, né? Geralmente a gente aprende que perguntas elas trazem o verbo antes do sujeito. E não é o caso dessa pergunta aqui. Primeiro ele traz o sujeito, que é o we, e depois é que ele traz o verbo to be, que é o are, que está ali contraído com we're, tá?
Então, por que ele está fazendo essa manobra aqui? Por que ele não está colocando o are aqui no início da frase para meio que configurar como uma pergunta, né? Isso daqui não é um erro, isso aqui é um tipo de pergunta que existe também. É meio que uma pergunta retórica que não precisa de uma confirmação, né? Uma pergunta quando você faz quando você está meio que assustado, que é o caso aqui do filme, né? Ele está meio que assustado, ele meio que fez a pergunta sabendo a resposta, por isso que é uma pergunta retórica. É uma pergunta que não precisa de confirmação, né? Caso esse texto estivesse escrito dessa maneira aqui, ó, are we, que é como a gente aprende, isso daqui mudaria para uma pergunta que requer confirmação, tá? Então, seria uma pergunta que sim, ele estava fazendo ali para que o Morpheus confirmasse se é realmente ou não. Porém, da maneira como foi colocado aqui no texto, ele não está esperando uma confirmação do Morpheus, porque ele já sabe ali qual é a resposta. Right now, we're inside a computer program. Agora, nesse momento, nós estamos dentro de um programa de computador. É uma pergunta, porém, retórica, meio ali que porque ele está assustado com a realidade que ele está vendo ali. Is it really so hard to believe? E aí o Morpheus fala o seguinte: Is it really so hard to believe? Is it really so hard to believe? Que quer dizer, é realmente tão difícil de acreditar. Ele traz aqui, ó, perceba que nessa pergunta aqui, ele traz o verbo antes do sujeito, né? Então aqui realmente é uma pergunta que requer confirmação. Is it really? Is it really? Que quer dizer, é realmente, is it really? É realmente so hard. So hard é a pronúncia. So hard é tão difícil. So, tão, hard, difícil. Is it really so hard? Is it really so hard? É realmente tão difícil to believe, de acreditar. Is it really so hard to believe? E perceba aqui que o hard to vira harder. Hard to believe, hard to believe. Is it really so hard to believe? Hard to believe. Ele não fala hard to believe. Ele fala hard to believe. Hard to believe, tá? Hard to believe não estaria incorreto, porém, ele deixa mais fluido o texto falando hard to believe. Hard to believe. Is it really so hard to believe? Vamos ouvir de novo aqui, ó. Is it really so hard to believe? Is it really so hard to believe? Is it really so hard to believe? É a maneira com que ele pronuncia essa frase que quer dizer, é realmente tão difícil de acreditar? Your clothes are different. E ele começa falando o seguinte, ó. Your clothes are different. Your clothes are different. Your clothes are different, que quer dizer suas roupas estão diferentes. Your, suas, clothes. Lembra que a gente trouxe agora há pouco a palavra clothing para se referir a roupas no geral. Aqui tá a palavra clothes, por quê? Porque ele está se referindo especificamente a um grupo de roupas que são as roupas que o Neil está usando ali naquela cena. Your clothes, suas roupas. Por isso que aqui se encaixa melhor a palavra clothes e não clothing. Por quê? Porque é um grupo específico de roupas que está sendo direcionado ali naquela fala dele. Essa é a diferença entre clothes e clothing. Clothes e clothing. Clothes é roupas, só que é algo mais específico. E clothing quer dizer roupas, só que de uma maneira mais genérica, mais abrangente. Your clothes are different. The plugs in your arms and head are gone. The plugs in your arms and head are gone. The plugs in your arms and head are gone. Ou seja, os plugs, os cabos em seus braços e cabeça are gone. Are gone. Se foram. The plugs, os cabos, in your arms, em seus braços, and head, e cabeça, are gone, se foram, tá? Então esse are gone aqui é utilizado justamente quando você quiser se referir a alguma coisa que se foi, tá? Por exemplo, he is gone, he's gone, he's gone. Ele se foi. A diferença aqui é que você vai estar atento simplesmente à conjugação do verbo. No caso aqui do exemplo que eu falei, que é he, o verbo ali seria o is e não o are. He is gone. Ele se foi. Aqui no caso é o plural, então se encaixa o are. The plugs are gone. The plugs are gone. Ou seja, os plugs, os cabos, se foram, acabaram. The plugs in your arms and head are gone. The plugs in your arms and head are gone. Os cabos em seus braços e sua cabeça se foram. Your hair is changed. E aqui ele segue dizendo o seguinte, ó. Your hair's changed. Your hair's changed.
que quer dizer o seu cabelo mudou. Se a gente for traduzir aqui literalmente, quer dizer o seguinte: your hair, seu cabelo, tem changed, mudado. Your hair's changed, ou seja, seu cabelo tem mudado. Porém, a gente sabe que, trazendo aqui para a maneira como a gente fala no cotidiano, quer dizer seu cabelo mudou. Porém, isso aqui é um tempo verbal que é conhecido como presente perfeito. E o que quer dizer isso? Quando você utiliza aqui o has mais o verbo principal no passado particípio, você está se referindo a alguma coisa que aconteceu no passado recente ou no passado que não foi dito qual o tempo, no passado em tempo indeterminado, que ainda tem impacto no presente, que é o caso aqui dessa cena, né? Quer dizer que o cabelo dele mudou recentemente, mas ainda continua mudado agora no presente, quando está sendo dita a frase. Então, esse é o objetivo do presente perfeito, é trazer justamente esse sentido para a frase. Your hair has changed. Então, perceba também a pronúncia aqui desse has. Ele não pronuncia da maneira como a gente está vendo aqui. Your hair has changed. Ele fala simplesmente your hair's changed. Your hair's changed. É como se ele não pronunciasse aqui esse H e esse A e ficasse simplesmente isso aqui, ó. Your hair's changed. Your hair's changed. Vamos ouvir de novo aqui a pronúncia dele e perceber que é justamente dessa maneira aqui, ó. Your hair is changed. Your hair's changed. Então, perceba que isso aqui é um tipo de construção que se refere a algo que aconteceu no passado recente ou indeterminado, mas que ainda tem um impacto naquele momento que está sendo dita a frase, né? Your hair's changed. Seu cabelo mudou. Your appearance now is what we call residual self-image. Your appearance now is what we call residual self-image. Your appearance now is what we call residual self-image. Ou seja, sua aparência agora é o que nós chamamos de autoimagem residual ou imagem residual de si mesmo. Your appearance, sua aparência. Your appearance now, agora, is what we call, ou seja, é o que nós chamamos. Your appearance now is what we call. Sua aparência agora é o que nós chamamos. We call. Nós chamamos residual self-image. Residual self-image, ou seja, autoimagem residual. Esse self aqui quer dizer justamente isso. Auto, de si mesmo, tá? Então, pode ser autoimagem residual ou imagem residual de si mesmo. Residual self-image, autoimagem residual ou imagem residual de si mesmo. It is the mental projection of your digital self. It is the mental projection of your digital self. It is the mental projection of your digital self. Que quer dizer, é a projeção mental do seu eu digital. It is, aqui no começo da frase, it is quer dizer simplesmente é. It is the mental projection, ou seja, a projeção mental, the mental projection of your digital self, do seu eu digital. Esse self aqui está mais ou menos com o mesmo sentido que a gente viu anteriormente, né? Que é o eu. É o digital próprio, né? Of your digital self, do seu eu digital. E essa foi a primeira parte aqui da nossa aula. Agora eu vou passar a segunda parte sem legendas e depois eu volto com a parte legendada explicando para vocês ali todos os detalhes da fala dele, né? Agora o Neil vai fazer alguns questionamentos para o Morpheus e vamos ver como é que se desenrola a cena aqui. This isn't real. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. This is the world that you know. The world as it was at the end of the 20th century. It exists now only as part of a neural interactive simulation that we call the Matrix. You've been living in a dream world, Neo. This is the world as it exists today.
Essa foi a segunda parte sem legendas, agora vamos para a parte legendada. This isn't real. Aqui o Neil faz uma pergunta bem interessante aqui para o nosso amigo Morpheus, que é o seguinte, ó. This isn't real, this isn't real, que quer dizer isso não é real? E esse tipo de pergunta aqui segue aquele mesmo conceito que eu falei anteriormente, né? Ele não está trazendo aqui o verbo to be conjugado, que é o is, no início da frase, que seria uma frase que requer confirmação. Aqui é uma frase com uma pergunta retórica, como a gente viu anteriormente ali, né? Uma pergunta que não precisa de confirmação, ele está simplesmente perguntando porque ele está incrédulo do que ele está vendo ali, né? Do que está sendo dito para ele, né? Ele meio que está dizendo assim, isso não é real, ele está vendo ali que não é real realmente, porque o Morpheus já disse para ele que aquilo não é real. Então isso é uma pergunta retórica que não precisa de confirmação e ela está sendo utilizada ali justamente porque ele está assustado, ele está incrédulo do que ele está vendo, né? Então, se esse verbo to be aqui ele tivesse no início da frase ficando Isn't this real? Isn't this real? Aí sim seria uma pergunta que precisa de confirmação, tá? Mas não é o caso dessa aqui. This isn't real. This isn't real. Isso não é real. What is real? How do you define real? E o Morpheus responde para ele aqui o seguinte, ó, com uma pergunta falando What is real? What is real? O que é real? How do you define real? How do you define real? Ou seja, como você define o real? What is real? How do you define real? O que é real? Como você define o real ou o que é real? Então aqui ele traz o how do you, que é meio que um tipo de estrutura que serve para você perguntar como você faz alguma coisa, né? Então, how do you seria como você, how do you do that? Ou seja, como você faz isso? Então, você pode utilizar esse tipo de estrutura aqui justamente para fazer esse tipo de pergunta e substituir apenas o final da frase ali. Então, isso aqui é um tipo de estrutura que você pode utilizar para perguntar como você é alguma coisa, né? Que é o exemplo que a gente citou aqui. Como você faz isso? How do you do that? Só atenção aqui para você substituir o auxiliar, que é o do aqui, de acordo com o sujeito, né? Se for he, seria does. Se for she, seria does também, né? Então, atenção para você substituir isso aqui, mas que saiba que esse tipo de estrutura aqui, how do you, alguma coisa, é utilizado para fazer esse tipo de pergunta. Então, a frase aqui diz isso, ó. What is real? What is real? O que é real? How do you define real? How do you define real? Como você define o que é real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then Aí ele fala uma frase bem grande aqui, mas vamos pegar ela parte por parte aqui. Ele começa dizendo o seguinte, if you're talking about, ou seja, se você está falando sobre. If, aqui quer dizer se, ou seja, já está levando a frase para o condicional. If, se, your, aqui é a contração do you, are, fica your, quer dizer você é ou você está, mas nesse contexto aqui a gente sabe que quer dizer você está. If you're, se você está talking quer dizer falando, né? Aqui o talk quer dizer falar, com o ing fica falando. If you're talking, se você está falando about, sobre. If you're talking about, se você está falando sobre. if you're talking about what you can feel, what you can smell, What you can feel, what you can smell, what you can feel, what you can smell. Ou seja, o que você pode sentir. What you can feel, what you can feel, what you can feel. O que você pode sentir. What you can smell, what you can smell. O que você pode cheirar. O feel aqui é sentir de tato, é o nosso sentido do tato. O smell aqui é o nosso sentido de cheirar. What you can feel, o que você pode sentir ou tocar. What you can smell, o que você pode cheirar. what you can taste and see, What you can taste and see. What you can taste and see. Ou seja, o que você pode saborear ou ver. What you, o que você can, pode. What you can, o que você pode taste. Taste aqui está relacionado ao sabor. What you can taste, o que você pode saborear and see e ver.
what you can taste and see, o que você pode saborear e ver. Then real is simply electrical signals interpreted by your brain. E aí ele fala, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. Then real is simply electrical signals interpreted by your brain. Ou seja, então o real é simplesmente sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Then aqui quer dizer então, real, o real, then real. Então o real is simply, é simplesmente electrical signals, ou seja, sinais elétricos interpreted by your brain, interpretados pelo seu cérebro. This is the world that you know. This is the word that you know. This is the word that you know. Que quer dizer, esse é o mundo que você conhece. This is, esse é, the world. E atenção aqui para a pronúncia dessa palavra, world. This is the world. Esse é o mundo that, que, you know, você conhece. O verbo know aqui, que significa saber ou conhecer. Então aqui ele fica como conhecer. This is the word that you know. Esse é o mundo que você conhece. The world as it was at the end of the 20th century. The world as it was at the end of the 20th century. Ou seja, o mundo como era no final do século XX. The world, o mundo, as it was. Quer dizer, como era. The world as it was, o mundo como era, at the end. Quer dizer, no fim. The world as it was at the end, o mundo como era no fim of the 20th century, ou seja, do século XX. Century aqui quer dizer século. 20th, com esse TH no final aqui, é como se fosse 20º, tá? Então, no fim do século XX. The world as it was at the end of the 20th century. O mundo como era no final do século XX. It exists now only as part of a neural interactive simulation. Ou seja, existe, ou ele existe, né, se referindo ao mundo, como eles mostraram anteriormente. It exists, quer dizer, existe, ou ele existe, agora, now. It exists now, existe agora, only, apenas, as a part of, como parte de a Neural Interactive Simulation, uma simulação interativa neural. It exists now only as a part of a neural interactive simulation. Existe agora apenas como parte de uma simulação interativa neural. That we call the Matrix. Que nós chamamos a Matrix. Então perceba também a pronúncia dessa frase aqui, ó. No that, ele não pronuncia quase esse T aqui, ele fica bem suprimido, ó. Ele fala that we call. Vamos ouvir de novo aqui, ó. That we call the Matrix. Ou seja, que we call, nós chamamos the Matrix, a Matrix. You've been living in a dream world, Neo. You've been living in a dream world, Neo. Ou seja, você tem vivido em um mundo de sonhos, Neo, tá? No começo aqui ele traz o you com o apóstrofo VE, que é a contração do you have, fica you've been living. Esse tipo de construção aqui de frase, ele se refere
ao presente perfeito contínuo, tá? Que é um tipo de frase que a gente constrói quando a gente quer dizer que tem acontecido alguma coisa recentemente e ainda continua acontecendo no presente quando está sendo dito a frase ali, ó. Ou seja, you've been living quer dizer você tem vivido. É alguma coisa que vem do passado e ainda continua acontecendo. Isso é o presente perfeito contínuo, tá? No inglês. Então, you've been living simplesmente quer dizer você tem vivido ou você tem estado vivendo, tá? É alguma coisa que dá o sentido de continuidade, continuação, quer dizer que não parou ainda. You've been living in a dream world, ou seja, em um mundo de sonho, Neo, que é o nome do personagem principal aqui do filme. You've been living in a dream world, Neo. Vamos ouvir aqui a pronúncia dele novamente. You've been living in a dream world, Neo. You've been living in a dream world, Neo. This is the world as it exists today. This is the world as it exists today. This is the world as it exists today. Ou seja, esse é o mundo como existe hoje. Esse é the world, o mundo. This is the world, esse é o mundo as it exists. Perceba que a pronúncia desse as it exists aqui, né? Ele não fala as it exists. Ele fala simplesmente as it exists, tá? Como existe today, hoje. This is the world as it exists today. Esse é o mundo como existe hoje. Então esse foi o trecho do filme Matrix aqui que eu trouxe para a gente analisar. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha conseguido aprender coisas novas aqui nesse vídeo. Eu vou deixar agora a cena completa para você, sem legenda, para você ir treinando seu ouvido e ver se você consegue identificar todas as palavras que a gente acabou de ver nessa aula aqui, tá? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu curtir aqui, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários também sugestões de dicas para próximos vídeos. Eu agradeço a sua audiência, eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. This is the construct. It's our loading program. We can load anything from clothing to equipment, weapons, training simulations, anything we need. Right now, we're inside a computer program? Is it really so hard to believe? Your clothes are different, the plugs in your arms and head are gone. Your hair has changed. Your appearance now is what we call residual self-image. It is the mental projection of your digital self. This isn't real. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. This is the world that you know. The world as it was at the end of the 20th century. It exists now only as part of a neural interactive simulation that we call the Matrix. You've been living in a dream world, Neo. This is the world as it exists today.